pandemia, os serviços farmacêuticos se consolidaram e se fortaleceram ainda mais nas farmácias, tornando uma nova área de negócios e também de atendimento à população. Esses serviços, que passam por vacinas, exames e atendimento personalizado ao consumidor, colocaram o Canal Farma num novo patamar, transformando essas lojas em verdadeiros hubs de saúde. E quem está aqui do meu lado hoje para falar sobre o tema é o Head de Serviços de Saúde e Novos Negócios da Clinicar, Jauri Siqueira, que apresentou a palestra Uma Nova Era para a Farmácia, como rentabilizar os serviços farmacêuticos no ponto de venda. A palestra foi desenvolvida aqui na Arena Varejo em Foco, que foi promovida pelo Guia da Farmácia para a Conexão Farma 2024. Então, Jauri, primeiro, muito obrigada pela sua presença. Eu queria saber se você tem alguns números aí da Clinicar que podem mostrar a força que os serviços farmacêuticos têm ganhado, especialmente nas redes, né? Verdade. Olha, acho que o número mais impactante que vai ajudar a trazer um pouco de luz à importância deles e a consolidação deles como um modelo de negócio e como um diferencial estratégico para as farmácias e para a população brasileira é o de 10,9 milhões de serviços realizados no ano de 2023. Vale destacar que hoje a Clinicar ela atende mais de 12 mil pontos de saúde, farmácias. Sim, existe uma grande participação ainda das redes, mas esse modelo de negócios ele se ampliou. A gente hoje tem farmácias independentes, farmácias de manipulação, farmácias associativistas que encararam essa realidade, esse desafio por própria demanda do mercado. A gente tem vários bons exemplos para citar, mas eu não posso deixar de destacar, Kathleen, a questão do enfrentamento à pandemia da Covid e agora da dengue. Aliás, Jauri, como que tem sido para vocês aí da Clinicar a experiência com a dengue? Porque hoje, por exemplo, aqui em São Paulo foi decretado a epidemia de dengue. Como que vocês têm sentido o reflexo disso já nas farmácias? Perfeito, é um movimento assim sem volta. A população brasileira entendeu que a farmácia pode oferecer serviços como vacinas e testes. E a grande questão que a gente acompanhou desde o fim do ano passado, Kathleen, foi que o número hoje, em março de 2024, de procura e realização de exames cresceu 30 vezes. Uau. Então, o exame de dengue em 2 meses se tornou o exame que a gente titula como não Covid mais procurado em farmácias do país. Um serviço de extrema relevância, porque a gente está falando de uma doença que tem uma evolução aguda grave, febril, que da noite para o dia se transforma em um quadro muito difícil de ser manejado e que gera uma lucratividade bem interessante para a farmácia. Ah, legal, Jauri. Hoje você falou agora do serviço de dengue, né, da questão dos exames, da procura por esse tipo de testagem. Que outros testes têm sido destaque aí em farmácia, além desse de dengue aí sazonal? Claro, a Covid-19 ela ainda representa uma parcela importante. Ao contrário de que muitas pessoas acham que a Covid sumiu, que ela não existe, pelo contrário. Os números, especialmente após o carnaval, Kathleen, sofreram uma expansão, tá? Com a aglomeração, com a aproximação, muita gente acabou se aproximando, transmitindo a doença, e a gente vem alcançando incrementos da ordem de 300% em testes de Covid. Mas, com todo esse gostinho gerado pela dengue, pela Covid, as farmácias brasileiras, fruto também da RDC 786, começaram a expandir esse portfólio. Hoje, uma farmácia pode oferecer mais de 40 tipos de exames. A gente está falando aí de exames, citando a ordem dos 5 mais relevantes para o público. Beta-HCG, que é o exame de gravidez, hemoglobina glicada, exame extremamente interessante para diabetes, sim, perfil lipídico para todos os pacientes que são portadores de doenças cardiovasculares. A gente tem o teste da dengue, obviamente, teste de hemoglobina hematócrito, enfim, são mais de 6 exames, fora as vacinas e todos os demais serviços. E quais são os primeiros passos aí, Jauri, para as farmácias que querem aderir à prestação de serviços?
Que tipo de infraestrutura ela precisa ter? Precisa ser uma farmácia de rede grande? Não precisa, né? Não precisa. Hoje está mais acessível, né? Sim, está bem acessível. Inclusive, a gente lançou alguns produtos, como o Clinicare Interplayers. Um deles é direcionado especificamente para essa dor. Para a farmácia que tem dúvidas de como implantar, como se regularizar, como deve ser a sala, o que ela precisa em questão de sistema de gestão da qualidade, infraestrutura. Existe o produto Consultoria de Implementação, que a gente lançou aqui no palco da Bradilan. É uma consultoria especializada com assessoria com os nossos parceiros e empresas, parceiras do Grupo Interplayers e da Clinicare, que ajuda a farmácia a estruturar desde o zero. Mas minimamente, Catherine, a farmácia precisa ter uma sala privativa. Se optante por vacinas, essa sala precisa ter 6 metros quadrados. Se ela não optar por vacinas, aí a metragem ela se torna mais flexível, 4 metros quadrados. Tem sempre que ter, sim, né, um ponto de água corrente, né, ser uma sala fechada, ventilação e tem que ter uma licença especial para isso? Perfeito. E na parte contábil e sanitária, você precisa ter os quinais regularizados, os códigos nacionais de atividade econômica, licença sanitária atualizada para prestar os serviços, além, é claro, de estar com toda a questão de infraestrutura de portfólio, né? As vacinas, os exames, tudo isso regularizado e contar com um sistema para poder uniformizar o registro, emitir os relatórios, tudo conforme rege a legislação. Agora, falando um pouco sobre o tema específico da sua palestra, que é como rentabilizar esses serviços, eu queria que você explicasse como que as farmácias podem transformar a prestação de serviços como uma unidade de negócios dentro da loja, né? Tem que ser vista de uma forma especial, tem que ter uma gestão especial. Como que você orientaria as farmácias que querem entrar nesse novo ramo? Olha, acho que, como você bem disse no final da sua pergunta, da sua frase, o desafio inicial é fazer com que a farmácia entenda que é uma oportunidade, que é muito importante, que tem impactos interessantes, mas que é um negócio dentro do negócio. É um novo negócio, sim. É um negócio de serviços de saúde. Sim. Ele é desafiador, ele tem características diferentes, mas ele precisa ser encarado como uma nova frente de negócio. Ele precisa ter um controle de agenda, ele precisa ter um controle de experiência do cliente, ele precisa ter um farmacêutico e um grupo de pessoas ao redor desses farmacêuticos conscientes e capacitados para aproveitar todas as oportunidades. Porque, fato é, a farmácia brasileira é o estabelecimento de saúde mais acessível à população. Sim. E uma população que em muitos municípios, pequenos, médios, grandes, carece de serviços de saúde e não tem acesso. A farmácia é uma porta de entrada importante, muito importante para a população brasileira, para acessar serviços como exames rápidos, vacinas, serviços básicos como aferir pressão, colocar um brinco, e tudo isso transforma a maneira como a farmácia se relaciona com o cliente, deixando de tratar ele através de uma relação transacional, ou seja, de venda. De dispensação de medicamento. Isso, para uma relação de fato relacional, uma relação verdadeira. E tem impactos bem importantes na jornada desse consumidor, que é. Perfeito, Jauri. Muito obrigada. Obrigada pela audiência. Obrigada a quem acompanha aqui os nossos canais do Guia da Farmácia. E até mais.